Essa semana, um dos grandes empresários do país, o Abílio Diniz, morreu vítima de uma pneumonite, que é uma inflamação dos pulmões. Aí muita gente se perguntou, uai, mas que doença é essa? Será o mesmo que pneumonia, né? Quais são as causas, os sintomas? Aí nós convidamos a pneumologista, a doutora Bruna Zanata, que está aqui conosco hoje. Bruna, mais uma vez agradecendo a sua participação, viu? Obrigada. Obrigada a você. Pneumonite e pneumonia, tudo a mesma coisa ou não? São doenças diferentes? Não, são doenças inflamatórias do pulmão, mas a pneumonia depende da causa, né? A separação delas. A pneumonia é causada por um agente infeccioso. Então, vírus, bactéria, fungo, e é o que vai causar a pneumonia. A pneumonite não tem esse agente infeccioso, é um quadro inflamatório em si, do parênquima pulmonar. Então, depende tudo da causa. Da causa, que pode ser, por exemplo, a pessoa está adoecida, a imunidade baixa? Não, as principais causas da pneumonite é a inalação de alérgenos ou irritantes do pulmão. Então, os principais são poeiras orgânicas. O principal delas que a gente vê é a proteína da pena de aves, muito comum, que causa essa pneumonite, que chama de hipersensibilidade. E de poeiras inorgânicas, asbesto, sílica, mofo, também das doenças ocupacionais, né, dependendo da profissão da pessoa. Pode ser reação à radiação de radioterápicos, em radioterapia, no tratamento de câncer. Faz a pneumonite que a gente chama de actínica. Pode ser também por dispositivos de aquecimento que não está muito bem tratado. Umidificador, inalador, o próprio cigarro eletrônico pode causar essa pneumonite. Também por produtos de poluição, de fumaça, de agentes industriais, né? Pessoal que trabalha às vezes com isso, que precisa usar o EPI, Um pouco né? antes você mostrou ali, isso é muito importante o EPI, mas você mostrou um acidente que o motorista ficou ali naquele gás, que foi queimado, tal, que lá pode causar uma pneumonia, um incêndio. Então a pessoa pode inalar esse produto químico, né? Que faz essa irritação. As doenças autoimunes também. Então, lúpus, esclerodermia, são doenças que causam uma irritação ali do parênquima e pode causar essa inflamação grave. Depois das causas, vamos trazer os sintomas, porque a gente precisa reconhecer até para procurar o atendimento o mais rápido possível. Então, eu quero trazer, a gente tem ali, né, Bruna, tosse, falta de ar, febre, perda de apetite, peso, dificuldade para respirar e muito cansaço, um cansaço exagerado. São os principais? São. Tudo depende dessa reação inflamatória, como que vai desencadear no organismo, né? O tempo de exposição que o paciente ficou. Então, tudo vai depender se vai ser leve, moderado ou mais grave, né? Então, inicialmente, é uma tosse mesmo persistente que a pessoa pode sentir. O indivíduo, ele fica, às vezes, fadigado. E aí, se a inflamação continuar, você não procurar o atendimento, isso pode piorar, agravar o quadro, e aí a falta de ar começa a ficar mais intensa, pode desencadear febre, calafrios por causa dessa inflamação mesmo. E se for num caso grave, você começa já a notar a cianose, que é aquela coloração azulada das mucosas, das extremidades. E isso a pessoa já está entrando mesmo em ciência respiratória, e aí precisa de ventilação mecânica. E aí, no caso, reunir esses sintomas, procuro, né, o atendimento médico. E o que é feito, né, para poder não evoluir? O importante é você explicar o que está acontecendo, se você estiver conseguindo, óbvio, né? Mas o médico, sabendo dessa situação de exposição da pessoa, ele pode ter um raciocínio clínico mais fácil, né? Principal disso é retirar a exposição, porque o indivíduo que fica anos, por exemplo, com essa proteína da pena da ave. Tem um pássaro dentro de casa e ele está há anos com essa exposição. Então, às vezes, ele está causando essa pneumonite no pulmão e ele não está nem sabendo. Então, é importante você contar para o médico, né? Por isso que é importante o especialista, para ele saber identificar a causa, porque se você não retirar a exposição, ela não vai melhorar. Nos casos agudos, você pode entrar com os anti-inflamatórios que a gente usa, com os corticosteroides, mas principal tratamento, Mônica, é retirada da causa. Então, ela tem que ser identificada.
paciente que tem mofo em casa. Convivendo ali muito tempo. Convivendo com anos e anos. E a pneumonite, ela pode se tornar crônica. E aí ela desenvolve fibrose e vira um quadro irreversível. Então tem que ser bem identificado para saber retirada dessa exposição. E além dessa conversa com o médico, eu imagino que vocês fazem também algum tipo de exame de imagem para verificar isso no pulmão, para ter essa clareza também? Sim, tem pacientes que na exposição, em poucas horas, ela já desenvolve esse quadro radiológico, que é uma inflamação no vidro fosco, que ficou famosa no Covid. Ela é bem típica da pneumonite, e não tem nada a ver, não é um quadro viral, né, como o Covid. Mas na época ficou muito confuso isso, porque pacientes que tinham pneumonite por algum outro agente ficou como Covid, entendeu? Porque foi o vidro fosco ficou famoso por causa dessa etiologia. Mas é parecido, é bem parecido. Porque os alvéolos, que é as unidades finais ali que a gente tem de troca, eles ficam encharcados. Então, ele fica esbranquiçado na hora que você faz a imagem. Idosos precisam tomar mais atenção ainda? Precisam ter essa atenção em relação à pneumonite, Bruna? Olha, as pessoas mais suscetíveis são aquelas que têm mais uma probabilidade de alergia. Não tem muito, assim, faixa etária, não. É mais o quadro de desencadear mesmo a reação inflamatória. Por isso que a gente quis trazer a Bruna Zanata, aqui pneumologista, porque veio, né, essa questão por causa do Abílio Diniz. Então, a gente entendendo, nós podemos aí procurar ajuda, conhecimento faz isso, né? Trabalha também a prevenção. Por isso, muito obrigada, viu, Bruna? Imagina, Mônica. Tá? Obrigada a você, para nós. Até a próxima. Até. Obrigada. Obrigada.